Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso com o canal do Ricardo Rose, nesse programa chamado Resumo da Semana. Que, aliás, faz um tempinho que a gente sumiu, né, Ricardo? Seja bem-vindo aqui a mais um programa transmitido nos dois canais. Se você está vindo do Ricardo Rose, também dá uma olhada aqui no Política do Bom Senso. Se você está aqui no Política do Bom Senso, dá uma olhada também no conteúdo do Ricardo Rose. Eu tenho certeza que vocês, ambos, vão gostar do conteúdo um do outro, certo? Muito. Sumimos. Não, estávamos viajando a trabalho, um pouco a lazer, porque nunca é só trabalho, né, doutor? O doutor Danilo estava em Amsterdã, França, Espanha, viajando, e aí não quis gravar lá o Política, né, doutor? Fala aí a real para os nossos Pra falar a real, camaradas. A real é que eu levei um gancho do YouTube aí, tá? Isso. Uma rádio, uma TV governada aí, capitaneada por uma igreja, não vou dizer qual é, disse que eu tava roubando conteúdo aí, o YouTube me deu um gancho. Eu consegui provar que é falso, mas enquanto o gancho tava valendo, não tinha pra que eu ficar falando com as paredes. Eu peguei umas fériasinhas aí, fui passear, Isso. tá? Inclusive, estamos de volta. Exatamente. Agora o gancho já passou, tem que voltar à realidade, né? Afinal das contas, ano eleitoral, já estamos chegando oficialmente no segundo semestre, praticamente. Isso. Então, as eleições estão batendo as portas, vocês precisam de informação e nós temos que voltar a trabalhar. Certo? Correto. Então, cá estamos novamente, sejam bem-vindos ao resumo da semana. Ricardo, é o seguinte, semana começou com uma notícia não polêmica, eu só achei que não quero polemizar o assunto, mas eu quero discutir aqui a forma como ele é tratado, tá? Ok. Em 2014 nós tivemos a lei que trazia cotas raciais para concursos públicos. E essa lei tinha validade de 10 anos. Ok. 2014, 2024. 9 de junho ela ia se encerrar. E aí, uma vez que encerra, acaba a cota. Era simples assim. Competir então ao Congresso Nacional, rediscutir a matéria caso quisesse, e aí, rediscutindo, poderia aprovar uma nova lei. Ok. O Senado pegou um projeto de lei de 2021, discutiu o assunto, aprovou. Ok. Agora, como nós sabemos, nosso sistema é bicameral, faltava a Câmara aprovar. E lá na Câmara está esse projeto de lei para ser votado. Eu disse que a validade é 9 de junho, mais conhecido como semana que vem. Um pouquinho. Semana que vem, mais uns dias aí. Então, é um tempo muito curto para que a Câmara discuta esse projeto com toda a audiência pública, todas as conversas que de fato merecem um assunto, né? Afinal das contas é uma ação afirmativa de âmbito federal e muito provavelmente não ia dar tempo. Então o que aconteceu? O PSOL e o Rede entraram com uma ação no STF dizendo: "Ô Supremo, vai acabar a cota, preciso de ajuda." Flávio Dino recebeu a ação e deu uma liminar dizendo: enquanto a Câmara não discutir, tá valendo a lei. De novo, não quero polemizar o assunto, tô falando, agora é assim, tem uma discussão no Congresso Nacional, um partido com pouca expressão vai ao Supremo e fala, dá vigência àquela lei ali, porque eles ainda não discutiram. Essa parece ser a praxe do PSOL e da Rede. Parece que esses partidos foram criados menos para fazer política de fato no Congresso Nacional e mais para poder ter ali a legitimidade, porque tem um rito para ter a legitimidade de pedir isso no Supremo, e os partidos políticos o têm, e solicitar. Caiu na mão do Dino, né? Aí é gol. Canetou. Dentro da estratégia deles é gol. Eu acho que, talvez, concordo com o seu pensamento, porque a gente conversou nos bastidores um pouco sobre esse assunto, sem polemizar o tema, mas que o lugar é o Congresso Nacional. Devagar, rápido, pouco ou muito, é o Congresso Nacional, é a Casa do Povo, é onde tem que ser discutido a legislação brasileira. Mas enfim, no fim do dia, aqui, como você mesmo disse, talvez não desse tempo, e o nosso Congresso ele tem ali a pecha e o fato, não é só a pecha, não é um fato, ele é moroso demais, causasse um baita de uma dor de cabeça a lei terminar sua vigência, o Congresso não ter votado, talvez, aí eu não quero nem passar pano pro Dino de jeito nenhum, mas talvez fosse mais essa linha de pensamento. Eu não concordo com o modus operandi, a Rede e o PSOL fazem isso constantemente, mas talvez tenha sido apenas algo mais, olha gente, tá no Congresso, então vou dar uma liminar aqui, imagino que o Congresso... O Senado já aprovou? Isso, deve ser aprovado na Câmara também, mas eles vão querer fazer audiência, vão querer fazer vai demorar aí mais alguns meses, então até lá tá valendo para evitar a balbúrdia, porque imagina, cai a lei, e aí? Automaticamente o estudante que está na sala de aula tem que sair, ou dentro de um processo seletivo que acontece agora, junho, julho,
para as pessoas iniciarem educação em agosto, no ensino superior, por exemplo, onde tem cotas das universidades federais, algumas estaduais e tal. E aí, como é que ficaria? Geraria uma dor de cabeça. Com essa liminar não vai ter essa dor de cabeça e que o Congresso faça o seu papel, porque às vezes o Supremo também, eu não concordo como o Supremo atua nesses casos, ok? Mas às vezes parece que o Legislativo deixa esse espaço, porque é o tal do vácuo legislativo, não deveria. O Senado já aprovou, cara, igual aconteceu esses dias, e a gente vai ter algumas notícias assim, a Câmara aprovou, jogou pro Senado, uma sessão conjunta da casa, foi, só um ficou para trás ali, e talvez tenha motivos, mas assim é legal, assim que a gente quer ver, em especial no caso das derrotas, mas vamos lá. Exato, mas deixa daqui a pouquinho. Aqui em relação ao aluno, a gente está falando mais aqui nesse caso de concurso público. Então tem direito adquirido. Você foi aprovado naquele regime de cotas, tua vaga está lá especificamente. Se tiver um regime agora, em julho... se tiver, por exemplo, um concurso que seria agora em julho, aí ele não teria essa guarida aí de cotas raciais, tá? Aí também, de novo, é sempre a questão da forma que eu falo tanto. A forma como o Supremo invade, entre aspas, a competência do Legislativo. Porque não legislar também é legislar. É uma opção. Isso, é uma opção. Quando você discutiu bastante isso lá na Jovem Pan, eu lembro, quando era o caso de interrupção de gravidez. O Felipe Monteiro dizia que o Brasil precisava enfrentar. Mas ele falou, mas já enfrentou, tem um regulamento. Isso. Talvez não seja o regulamento que você queira. Exato. Talvez não seja o resultado da lei deixar de valer seja o que o PSOL e a rede queiram. Eles querem que ela se estenda. E aí tiveram a ajudinha do Dino. Mas aqui entre nós, é onde eu falo da capacidade mesmo de articulação do ser político. E quando você quer ir para política, e eu acho que política é um dom, é um negócio que a pessoa quer fazer, porque ela exige muito das pessoas, cara, você tem que ter um pouco de estratégia. E eu acho que falta um pouco disso na direita brasileira. Porque a direita já deveria ter previsto isso. Quando votou no Senado e veio para cá, falou assim, não vai dar tempo. Então vamos começar a gritar que a lei vai acabar. Ou seja, essa é a posição atual do Legislativo. Ou o presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, no caso, ele pode acelerar o rito. Ele pode colocar regime de urgência na votação, essa votação entra automaticamente na pauta da casa. Então não se colocou regime de urgência, já que a lei de cota foi discutida há 10 anos atrás. Vale discutir de novo? Vale. Vai pegar os indicadores e valer se foi benéfica ou maléfica para a sociedade, tá tudo certo, mas tem milhares de indicadores desses, tem muitas opiniões já sobre o tema. Então daria para dar essa celeridade. O projeto que eles estão discutindo é 2021, então sim. No mínimo 3 aninhos rodando. Já era para ter sido discutido, mas não discutiu. Essa questão de não discutir é um posicionamento da casa, que foi isso que você estava falando, ou não? Ou é só uma morosidade da casa, entende? Se eles começassem a vender, gente, olha só, vai acabar a lei de cota, nós não queremos renovar. Não renova a lei de cota, não renova a lei de cota. Estou dando um exemplo, não sei nem se esse é o posicionamento oficial de boa parte da direita brasileira. Não sei, estou apenas aqui fazendo o jogo, uma conjectura. Se é esse o pensamento deles, eles deveriam ter levantado essa bola para ficar claro, porque aí tá dizendo, opa, peraí, ô Dino, como é que você me dá uma liminar? Porque nós estamos dizendo que esse será o nosso posicionamento. Aí cabe ao PSOL, à rede, acelerar o processo, ganhar no voto, para que então não seja o posicionamento oficial do legislador nacional. Mas enfim, que no Brasil nada me assusta mais, nada. Até porque imagina a situação da Câmara colocar, isso aqui eu acho improvável, completamente improvável, mas vamos imaginar que a Câmara analise e rejeite. Olha que maluquice. Aí faz o que isso? Essa liminar valeria até quando? Enfim, é até a Câmara analisar. Entendeu? Mas se a vontade não for do PSOL e da rede... Aí como foi uma liminar, o processo continua no Supremo, tem como dar mais uma canetada. Ah, que loucura. Mas olha, isso que eu quero dizer da instabilidade e insegurança jurídica que às vezes o STF causa, né? Quer ver um outro exemplo? Também, de novo, sem a questão da polemização. Nesse caso, eu acho que no mérito o Supremo teve total razão, que era reconhecer a união homoafetiva. Homoafetiva, perdão. Mas, tecnicamente, não era o Supremo que deveria fazer isso, sim o Congresso Nacional. Então, eu vejo essas lacunas, vão dando ao Supremo espaços e brechas para que eles ajam em casos maiores e depois o pessoal fala, olha, o Supremo não pode fazer isso. Mas quando fez lá no pequeno, tu não cortou as asinhas, agora não reclama. Exato. Enfim, continuemos aqui para o dia 28, terça-feira. Nós tivemos uma sessão conjunta do Congresso Nacional, na qual alguns vetos, falou-se muito de 2,
mas Sim. tinham muitos vetos presidenciais a algumas leis e, de acordo com as notícias, foi uma carnificina. O governo saiu derrotado nos principais vetos. O Randolph falou, não, a maioria dos vetos nós conseguimos aqui manter, mas aqueles que eram os principais perderam. Tanto que já estão falando aí que está acontecendo uma crise na base do governo lá no Congresso Nacional. Não adianta mais oferecer cargo, porque os parlamentares estão um pouco arredios, né? Isso já não é mais suficiente para fazer com que os parlamentares vendam seus votos. Por quê? Nós tivemos aí análise de 2 vetos principais, um do Bolsonaro, que era da lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e previa a criminalização de fake news, e o veto do Lula às saidinhas. A conversa que eu ouvi era um acordo. Gente, vamos manter o veto do Lula e a gente mantém o veto do Bolsonaro, tá? Eu, governo, não coloco os governistas contra o veto do Bolsonaro e em contrapartida, vocês também não se colocam contra o veto do Lula nas saidinhas. Perfeito. Esse era o acordo que Esse tinha era o algumas pseudo-acordo. horas antes do acordo. Mas não foi isso que aconteceu. O veto do Lula sobre as saidinhas caiu e o veto do Bolsonaro foi mantido. Então está desfalando aí de que há uma crise na articulação política. Inclusive parlamentares do próprio PT estão reclamando que o partido não privilegia muito aquele que é de base de fato do governo e fica lá se preocupando com o Centrão, conseguir voto, enquanto você que é do partido do governo é colocado escanteio. De fato está tendo essa crise, Ricardo? Você vê essa crise na base governista? Ou isso é só mais um jogo, mais um dia que às vezes você ganha, às vezes você perde? Naquele dia o governo teve a infelicidade de perder alguns vetos que eram caros para ele. Danilo, é nítida para os articuladores políticos, cientistas políticos, a galera que transita no Congresso Nacional, que curte política, é nítida a crise no governo. O fogo amigo começou a operar, tanto que os partidos da base aliada foram chamados de traidores na votação da saidinha especial. Você tem membro do PT, como você falando aqui, dizendo que o governo, se estivesse tudo bem, teria 80% de aprovação da população, e a aprovação do governo é negativa. Uhum. A aprovação está abaixo da reprovação. Isso dito pelos próprios petistas que estão insatisfeitos com a articulação do governo. Aí, para piorar tudo, um dos articuladores do governo foi indicado para ser ministro interino, vamos assim chamar, não sei qual é o nome oficial que deram lá, da crise no Rio Grande do Sul. É um nome gigante. Que é o Paulo Pimenta, que ele é pré-candidato a governador e foi lá fazer pré-campanha em cima da desgraça alheia, que é o que está acontecendo na real, ok? Porque desde setembro do ano passado tivemos uma crise também de enchentes no Rio Grande do Sul, e eu entrevistei na Jovem Pan o prefeito da cidade de Estrela, e o prefeito falou que até hoje ele está esperando o dinheiro de setembro do ano passado. Então, se a preocupação do governo federal fosse assim tão grande, a crise do ano passado já teria sido resolvida para poder encarar uma nova. E o prefeito falou, inclusive, que não tinha dinheiro para poder fazer a prevenção, o que acabou piorando agora. Enfim, é uma bagunça generalizada, mas há uma crise no governo, uma crise grande, e essa votação, ela escancarou a crise, vamos assim dizer. Ela demonstrou realmente que o governo perdeu o controle sobre a base aliada e sobre o centrão, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Porque não é que eles perderam a votação da saidinha. Porque para você derrubar um veto presidencial, você precisa de 254, alguma coisa assim, de votos. Foram 317. Eles tomaram um banho além do que precisava para derrubar. Sobrou voto para dar e vender, e se derrubou o veto da saidinha do Lula, que isso era caro para o presidente em exercício, e se manteve o voto do Bolsonaro, o veto, perdão, do Bolsonaro, que tirava a tipificação de lei de fake news da Lei de Segurança Nacional, porque esse tema precisa ser discutido realmente com mais profundidade. Esse tema era caro para a direita, foi muito articulado, em especial pelo Flávio Bolsonaro, senador, e o da saidinha era muito caro para a esquerda, que foi pessimamente articulado, tomaram um chocolate no Congresso Nacional e deu no que deu. Caiu tudo. No fim do dia, do Bolsonaro foi mantido, mas do Lula caiu. Então mostrou que o Congresso tem uma força imensa no nosso país e que
o Planalto, o Palácio do Planalto, não está sabendo articular com o Congresso. Realmente já tem milhões, mais de 60 milhões de bilhões de emendas parlamentares, o Centrão já está dominando muito, está causando crise com a esquerda, porque partidos que não são da base, a exemplo, União Brasil, que se diz um partido que não é, alguns até dizem oposição, mas cheio de partido, mas tem 3 ministérios debaixo da sua tutela. Então, para você ter ideia, a coisa está muito ruim, ou o governo se organiza melhor, que eu não estou vendo essa organização à frente, tá? Então acho que isso pode piorar. O segundo semestre vai ser pior na minha análise, vou te dizer por quê. Porque a previsibilidade do pagamento das emendas parlamentares era só até agora, junho. Só até o mês 6 que está entrando amanhã. Ou nós gravamos na sexta. Sim, normalmente hoje. Está entrando hoje. Tem o mês inteiro aqui com previsibilidade de pagamento de emenda. O segundo semestre todo, de julho para frente, que é justamente quando começam as campanhas municipais, vamos assim dizer, ou seja, é muito importante para o parlamentar eleger os vereadores e prefeitos da sua cidade, não tem mais previsibilidade de liberação de emenda. Isso é uma coisa que o Congresso vai pressionar, ou seja, vai custar ainda muito mais caro para o Planalto organizar essa agenda de pagamento das emendas no segundo semestre. Aí tem reeleição do Lira, não, ele não pode ser reeleito, mas a sucessão do Lira, dele. Então isso vai tomar a pauta no segundo semestre, não vai ser fácil para o Planalto não. Acredite, nós vamos ter vários outros problemas entre o Planalto e Congresso Nacional num ano de eleição municipal. Mesmo assim, hoje, sexta-feira, o Lula disse que vai manter o Padilha. Sim, Afonso Padilha, é isso o nome dele, né? Não é Afonso, é outro nome. Padilha... Afonso Padilha é o comediante. É o comediante. O Padilha é outro. É outro, que foi, inclusive, lembrando aqui, candidato ao governo aqui de São Paulo. Isso. Padilha, que é o articulador entre o Congresso Nacional... Afonso Padilha foi engraçado. Padilha e o Congresso e o Palácio do Planalto. Mesmo assim, o Lula disse que vai mantê-lo lá, apesar de que, por exemplo, o Jacques Wagner já falou, tem que dar uma mudada aí, tem que mexer, porque não está dando certo. Como você falou, emendas e cargos não estão sendo suficiente para manter o governo. Ou eles vão ter que aumentar muito o valor das emendas e vão ter que aumentar muito os cargos, só que isso já está dando problema nos amigos. E esse é um problema da política, quando você presta os olhos. Coalizão, quando você quer ter todos os partidos do lado, você tem um preço, né? Exatamente. Como é que o Lula falou na campanha dele? Que era uma... Frente ampla. A Frente Ampla está pagando, o recibo chegou, a fatura do cartão da Frente Ampla. O Ricardo já adiantou aqui que nós tivemos a derrubada do veto do Lula com a saidinha, aquela saidinha que a pessoa que está no regime semiaberto tinha direito para visitar parentes, né? No Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Mesmo que ele tivesse matado o pai ou a mãe. Essas coisas. Então acabou-se, o Congresso acabou, o Lula vetou e agora derrubou-se o veto. Aí o Lewandowski no dia seguinte já falou, olha, a gente vai judicializar isso daí, né? E aí um advogado entrou com uma ação, um habeas corpus, pedindo para o seu cliente ainda tivesse esses direitos às saidinhas, porque ele já tinha direito à saidinha, e aí tem uma discussão jurídica, se a lei vale para quem já está cumprindo pena ou só daqui para frente. Para mim, que sou um pouco sangue nos olhos, você ganhou, beleza. Agora, a partir de hoje, não mais. Essa é a minha visão de direito adquirido. Você não precisa devolver o tempo que você ficou fora da cadeia, né? Porém, para esse caso, então foi uma decisão individual, não teve repercussão geral, tá? Ela não está valendo para todos os presos. Mas para esse cidadão, o André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que sim, aquele preso vai continuar tendo direito às saidinhas como eram antigamente, tá? Isso já dá um indicativo de que se o Mendonça, que não é uma pessoa do Lula, já considerou que a saidinha vai continuar porque ela é importante para a ressocialização, isso já indica, se for judicializado no futuro, também vai acontecer a mesma coisa. A saidinha vai permanecer aí, ao contrário do que a vontade da população indica, né? Mas, para o futuro. Ricardo também falou aqui do outro veto, esse aqui também já foi, do veto de Bolsonaro, uma lei que revogava a Lei de Segurança Nacional e previa como crime a difusão intencional de notícias falsas. Bolsonaro havia derrubado essa lei, vetou, e aí quando há um veto, o Congresso Nacional tende a analisar esse veto em um determinado prazo sob pena de
trancar a pauta. Já foi em 2021, até hoje o Congresso estava funcionando normalmente. Eu deixo para o Ricardo explicar, que eu não faço a mínima ideia de como isso funciona. Quem pode explicar se chama Arthur Lira, que manda no negócio todo. Não faz o mínimo sentido, porque se tivesse travado a pauta mesmo, o Congresso estava sem funcionar desde 2021. Enfim, de qualquer maneira, também manteve-se esse veto, e o Randolfo Rodrigues já saiu da sessão dizendo: vou reapresentar o projeto, prevendo novamente a criminalização, porque é um tema caro para a sociedade. Eu acho que, de fato, você sempre pode discutir. E aqui a justificativa dele é de que, como foi em legislatura passada, esse é um processo da legislatura anterior, ele pode ser reapresentado sem nenhum problema. Com relação ao timing, a reapresentação está correto. Realmente, o projeto era da legislatura anterior e pode ser reapresentado. Com relação à discussão, eu acho que ele não aprendeu ainda. Randolfo, meu amigo, que não é meu amigo, mas enfim, uma expressão. Randolfo, teve o 2630, teve um monte de falácia, um monte de conversa, agora você já perdeu de novo, você viu? Dá uma olhada nos números da votação. Você quer discutir fake news? Então abre uma discussão nova no Congresso Nacional, específica, pegando ideias do que já aconteceu lá fora, chamando pessoas que realmente entendem do tema, pra gente, o grande X da questão, na minha opinião, aí, Dani, não quero polemizar e nem demorar nisso aqui, mas é o que é fake news. Quem vai definir? Quem vai definir esse troço? Ponto. É simples pra gente conseguir até aprovar, porque tem muita gente que concorda que, pô, você não pode publicar ou qualquer coisa ofendendo as pessoas, mas aí já vem uma galera e vai dizer: não, já existe uma legislação, hoje você não pode fazer isso. Então ele vai reapresentar perdendo dinheiro do cidadão brasileiro, porque vai tramitar e as pessoas vão negar novamente. O Congresso Nacional não vai aprovar. Sim. Não vai aprovar. Essa questão de fake news aqui eu acho bem interessante. Além de ser quem define, vamos imaginar que eu falo o seguinte: o céu é vermelho. Aí você olha lá fora, ué, é azul. É azul. Às vezes, quando tá chegando ali umas 6 horas, começa a dar uma laranjada, mas vermelho não fica. Tô falando uma notícia falsa. É um grau. Aí eu venho e falo que o Lula acabou de dar um golpe, ele aprovou o regime militar, uma corte marcial e os caralho. É outro tipo. Existe um grau de prejudicialidade em um que não existe no outro. Okay. Elas são bem patentes, uma de frente da outra. Mas o mundo nem sempre é assim tão patente. Então, claro, existem coisas que estão no meio do caminho, né? Esse é o grande problema, é o que fica no meio do caminho ali, que você olha e fala: isso foi uma interpretação que a pessoa deu, ou isso é uma opinião, ou é uma fake news de fato. Esse é o grande problema que nós, enquanto sociedade, vamos ter de lidar, querendo ou não, com o advento da internet, aí, já que a internet veio para ficar no debate público, tá? Mas eu acho que do jeito que eles ficam aí querendo caças às bruxas, censura também não é a melhor das hipóteses. Mas ele disse que vai reapresentar, e ele, como senador, tem o direito de fazê-lo, e trabalhe como senador para que o projeto dele vá ser discutido. E nós vamos trabalhar enquanto cidadãos para que ele não seja aprovado. Exatamente. Afinal das contas, eu sempre prezo aqui pela liberdade de expressão, com responsabilidade, tá? Continuando, nesse dia, o Ricardo tinha falado, estava acontecendo a sessão da Câmara, ali, questão conjunta com o Congresso, etc. Aí, de uma hora para outra, eles cindiram, falou: sai daqui, senador. Os senadores saíram, ficou só a Câmara. Aí a Câmara aprovou um PL que, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Chamado Jabuti. Ele era um projeto de lei sobre incentivos à indústria nacional, principalmente em relação a carros, Eu ia falar, você sabe por que chama esses projetos assim de Jabuti? Mas fica à vontade para falar pro pessoal que não sabe então, do Jabuti. Lá. Ele acabou com a graça, né? Era pra ele falar não. Ele falou assim, tá, vamos repetir. Não, tá tudo bem. Por quê? Jabuti, por quê, Ricardo? Porque Jabuti não sobe em árvore. Então, se tá lá no projeto, alguém foi e colocou esse troço ali dentro. E é exatamente o que aconteceu nesse projeto. Vai lá. Porque, como eu disse, era um projeto sobre incentivos à indústria nacional, discussão de importação de carros, enfim, carros, moto, bicicleta elétrica, essas coisas. Tanto que era um projeto mobilidade. Aí, do nada, falou: se a gente colocar uma taxa aí nas comprinhas, isso é o Jabuti. Na compra das Você tá discutindo, olha, esse papel, aí vem do nada, alguém fala: tá, mas e o morango? Eu falo: o que tem a ver o morango? Né? A gente tá discutindo de papel, vem o morango no meio. Isso é um Jabuti, algo que foi introduzido aqui no Mais no Menos. Então, nesse projeto sobre mobilidade, alguém veio, o diabinho falou: vamos taxar em 60% as comprinhas, né? E aí a Câmara aprovou esse projeto
não de 60% inicialmente. Pelo amor de Deus. O 60% foi jogado para trás e ficou em 20%. Então, hoje, as compras de até $50 que você faz em sites internacionais, Shein, ou Shein, como o pessoal fala, Shopee, AliExpress e todos os outros, tá? Até $50 antigamente era 17% de ICMS, imposto estadual. Com essa alteração, e ela precisa ser validada ainda pelo Senado, etc. Mas com essa alteração, teria ainda um imposto de 20% de imposto de importação. Mais um impostinho aí, tá? Aí a Câmara aprovou e agora iria para o Senado. Como essa semana foi uma semana de feriado, já me trabalho em semana normal, né? Com feriado ainda no dia do trabalho deles, que é de quinta-feira, o Senado falou, joga isso aí para terça que vem, tá? Até porque eles viram também que foi uma má repercussão aí, afinal das contas, não é o milionário que compra nesses sites, né? É uma boa parte dos eleitores, principalmente do governo, né? Da situação. Não pegou bem. Também apareceu aqui, diz que me disse. Eu tenho prova? Não tenho. Tenho prova que não é também? Também não tenho. O Poder 360 disse que o Bolsonaro mandou uma mensagem para o PL dizendo, é para aprovar. Liberou todo mundo para dizer, tem que aprovar, tá? E aí, Bolsonaro taxou você, virou uma das trend topics lá no Twitter, com a justificativa de que Bolsonaro havia articulado para que essa taxação fosse aprovada para beneficiar o velho da van, tá? Porque é o seguinte, hoje você tem duas opções, ou você compra da China, direto, ou compra... De alguém que compra da China. De alguém que compra na China. Do velho da van que compra da China. E a discussão, principalmente o relator, Átila Lira, do PP do Piauí, ele disse o seguinte, esse imposto é muito importante para trazer uma condição de igualdade entre a indústria chinesa, que a gente sabe, tem dumping social, trabalho escravo, então o custo é muito baixo, não paga imposto aqui, vem custando baratíssimo, e a indústria nacional, como a gente sabe, tem um custo Brasil, tem verba trabalhista, enfim, fica desleal. A justificativa dele é, põe um imposto para tornar igual. A gente estava até utilizando a analogia aqui do braço. Vamos dizer que eu não tenho um braço. Sem capacitismo. É só uma questão de que o ser humano Só um exemplo. foi planejado para ter dois, certo? Eu não tenho um braço, então eu estou em condição de desigualdade com o Ricardo. Eu falo, eu estou em uma situação desfavorável. Ao invés de você me dar uma prótese, você corta o braço do Ricardo. É mais ou menos essa a ideia. Ao invés de tornar a indústria brasileira mais competitiva, vamos taxar o de fora. Danilo, eu tive essa discussão nos últimos 2 ou 3 dias lá na Jovem Pan, muito intensa, com vários debatedores diferentes e tal. É exatamente o que você falou. Primeiro, colocar 20% em cima das brusinhas, das comprinhas, como dizem aí na brincadeira, na internet, desses sites chineses, é prejudicar o mais pobre. A declaração do próprio CEO da Shein diz que quem compra nos sites dele, no aplicativo dele, é a classe E, D e um pedaço da classe C, a chamada C-, ok? Ou seja, são as pessoas mais pobres. Até porque quem é mais classe média, tipo o Dr. Danilo, que estava na Europa recentemente, quando ele volta da Europa para cá, ele pode trazer tranquilamente até $1.000, não são $50, né, Dr. Danilo? Sim. $1.000 sem pagar imposto algum. Quanto tá um dólar hoje? E eu, 5,20 e pouco. Eu nem tô falando dele abrir a mala dele lá na Europa, comprar um monte de camisa, de calça, de cueca, de gravata, botar dentro da mala como se dele fosse, e porque foi ele que comprou, e entrar aquilo como roupa de uso, que não contabilizaria esses $1.000, ok? Como muito brasileiro faz, indo para Miami, para os Estados Unidos, indo para Orlando e tal. Fica em 5.250. Dá uma olhada. Aí $50, R$250 do pobre não pode. Mas 5.200 do rico pode. Já começa a discussão aí, na minha opinião. Então, ao invés da gente pensar e falar, então vamos cortar esses $1.000 do rico, aí ninguém compra nada lá fora, tá proibido, tudo taxado. Ninguém faz isso. A classe média toda vai para lá, inclusive os próprios políticos, que a galera da esquerda caviar, que é a esquerda aqui, mas nos Estados Unidos bota o chapéu do Mickey. Enfim, estamos taxando o primeiro mais pobre, 20%. Aqui, bem simples para você entender, 20% a mais de imposto
no bolso do mais pobre. É isso que a gente está falando nesse primeiro momento. Não há uma discussão de desburocratizar a indústria nacional, de ajudar a indústria nacional. Porque aqui na indústria nacional, além de toda a questão trabalhista que a China não tem, você tem uma baita de uma burocracia para fabricar uma meia. Você precisa de um monte de selo de não sei o que. A Anvisa, o que a Anvisa tem a ver com a meia? Mas tem que ver se a meia do pé o tecido é igual a outro pé, se a esquerda é do tamanho da direita. Tudo isso tem uma... Isso criou a burocracia, um custo, é o chamado custo Brasil. Não vamos entrar na lógica de logística, de transportes, tudo tem custo. E atrapalha o produtor nacional. E, de novo, mesmo o CEO da Shein falou que muito provavelmente, porque esses 20% aqui, Danilo, ele vai incidir em cima do frete. E ele acha que vai chegar perto de 100% no fim das contas, então, vai dobrar o preço do negócio. Eu tava fazendo uma conta aqui para mostrar quanto ficaria, você já quebrou todo o meu raciocínio. Porque tu não sabe qual o valor do frete, em cima do frete vai ter os 20% do imposto de importação. Então vai ter uma grana a mais aqui. Mas vamos imaginar que mesmo que dobre o preço do produto que hoje está lá, você tem produtos chineses muito baratos. E como o Danilo mesmo já falou, muitos produtores nacionais compram da China. O cara compra da China, bota aqui para vender, e o cidadão brasileiro que não compra no site vai e compra aqui. Então tem muito desse jogo. Na minha opinião, a gente tem que desburocratizar, tem que auxiliar, tem que ajudar a indústria nacional, se nós tivermos esse projeto. Para então a gente transformar a indústria brasileira em uma indústria competitiva, não vai chegar perto. Esse problema da China não é um problema só do Brasil. Para quem tem a oportunidade de viajar para o exterior, vai ver que a maioria dos produtos no exterior também são chineses. Então é um problema global. A invasão, a China produz uma peça de roupa em uma escala gigantesca. É muito grande o poder de produção que eles têm hoje. Então o custo dessa peça fica muito barato. Não dá para competir, a indústria nacional não vai conseguir competir mesmo com esses 20%. Lembrando que não foi aprovada no Senado ainda. Ainda depende da aprovação do Senado. E existe uma boca miúda no Congresso, Danilo, que é nova essa, de que esse projeto caducaria na segunda-feira, dia 2 ou 3 agora de junho. 4 de junho? Na segunda-feira ele caducaria, ele perderia o tempo de trânsito dele no Congresso. Então, quando o Senado empurrou para terça, já decidiu que o projeto seria natimorto. Então, tem toda uma política, não é fácil. Então, tem essa aí, a gente precisa dar uma averiguada. Eu estou jogando aqui em primeira mão, mas tem uma averiguada que parece que é bem real essa possibilidade desse projeto voltar a estaca zero todo de novo. Então, aprovaram para sentir a repercussão popular, que foi bem negativa, tanto que a esquerda quis jogar o nome de Bolsonaro. Sim. Mesmo que o Bolsonaro tivesse deixado aí, primeiro que ele não tem o comando de 100% dos deputados, ele tem uma parte dos deputados do PL. Segundo, mesmo que ele tivesse pedido para os deputados votarem a favor do projeto, ele não é o presidente da República. O projeto foi fechado em acordo com o Palácio do Planalto. E o Palácio tem peso, e o Palácio tem verba, e o Palácio tem dinheiro, tem cargo. Foi um acordo. Quando faz um acordo, o Palácio está junto com a aprovação do processo. Aí, como a coisa pegou mal, porque atinge diretamente o mais pobre, que é uma boa parte do eleitor do Lula, aí jogou o Bolsonaro, taxou você. E não é. E, de novo, a outra hashtag que tá subindo aí é, então, se o Bolsonaro taxou você, veta Lula. Então, veta, presidente. É só você canetar o projeto quando ele for, e quando ele for aprovado pelo Senado, você veta e acabou. Aí você demonstra a sua boa vontade mesmo de não taxar o teu eleitor de acordo com a primeira-dama do Brasil, que falou que não é o povo que vai pagar, a empresa, né? Então, você deu spoiler aqui. Desculpa. Eu já tava até falando, mas nada disso importa, afinal das contas. Você fica à vontade aí. Janjinha, vai ser o povo, e o povo não vai pagar nada. Isso aqui foi no ano passado, quando começou aquela conversa do remessa conforme, a mesma, né? Conversa de vai taxar, e não vai taxar. E o Choquei disse que ia chocar. Ia taxar, e a Janja disse, não, quem vai pagar é o empresário. É louco, com certeza. Não o consumidor. Então toda essa discussão que a gente tá fazendo, no final das contas, quem vai batendo ser papo. taxado é o malvadão. Do chinês. Gente, lá. Eu ia fazer o cálculo aqui, mas o Ricardo falou do frete. E o frete é uma variável. Aí eu não tenho bola de cristal para saber o frete. Mas vamos imaginar que você achou lá sua blusinha de 50 conto, tá? Hoje já incidiria 8,50 de ICMS. Então já foi para R$58 sua blusinha aí. Aí, com esse imposto, seria mais 10. Sua blusa já foi para R$65,50. Esse seria o impacto que teria em relação a uma compra de R$50. Tá? E aí, claro,
Se for o dobro, é o dobro do imposto e assim sucessivamente. Não é brincadeira, não. É só no lombo do povo. É um senhor dinheiro aí. Eu não gosto muito de falar desse negócio aqui das viagens internacionais, porque daqui a pouco eles taxam, tá, Ricardo? Então, você como também é um bom consumidor de eu vou ficar quietinho. Ó, não faça isso não, governo. Mas não tem peito pra isso não, Danilo. Não tem porque eles são os principais beneficiários. Exatamente. Imagina, quero ver o Congresso aprovar a taxação dos próprios filhos indo para Estados Unidos. Aí Manuela Dávila fazendo a festinha dela na Disney, vai estar comprando a coisinha dos filhinhos. Ah, não, pô, que é isso? O pessoal engravida aqui, compra um enxoval todo em Miami. Aí vai ver uma taxinha. Não vai. Não. Quero ver taxar. Bem, taxar os 50 conto do pobre. Talvez essas más ideias, né, que vão surgindo no meio do caminho, vão fazendo com que a imagem de um governante lúcido comece a ser arranhada. Né? Tanto que essa semana também saiu aqui uma pesquisa do Poder Data, que pela primeira vez, o Poder Data, tá? Pode ter em alguns outros índices, mas pelo menos o Poder Data pela primeira vez registrou uma reprovação maior do que a aprovação do Lula. Então você tinha aqui, meu Deus, que site poluído. Você tinha aqui, por exemplo, o histórico, uma aprovação acima dos 50%, lá no comecinho de 2023, quando ele assumiu. Então, tipo, assumi agora, ganhei com 51% de votos, minha aprovação é 51%. Ó, e aí, conforme o tempo foi passando, essa reprovação vai subindo, descendo. E a reprovação também. Acontece que, pela primeira vez, agora, a reprovação passou da aprovação. Como tem margem de erro nessas pesquisas de 2 pontos, 47 e 45 está tecnicamente empatado. Também seria a primeira vez em que esses índices encostam. Mas a tendência que mostra é que há uma inversão. A reprovação começa a subir e a aprovação começa a descer. Por quê, Ricardo? O Brasil está indo tão bem? Está indo, na cabeça do Lula. E a aprovação também está só na cabeça dele. Na cabeça do povo, a reprovação já subiu. Pesquisas que apareceram aí na internet e aí foram divulgadas amplamente pela imprensa mostram que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia do Lula. Já passou na intenção de voto do Lula, mas vale lembrar que Bolsonaro está inelegível. Mas, enfim, isso demonstra que a eleição que foi equilibrada, vamos assim dizer, em 2022, já está desequilibrando para o outro lado. Realmente aqui o desgoverno, e aí a minha opinião, é um desgoverno completo, não conseguindo lidar nem com a própria base aliada deles, não tem projeto para o país. Uma pergunta simples, você quer ter noção do governo? Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e aonde está a ministra do Meio Ambiente. Cadê o nome dela na imprensa? Já que é um incidente climático, né? Não tem, isso é um negócio surreal, o governo é ruim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não precisa responder alto. Votaria de novo? Não. Aí, uma pessoa que votou disse que... Não, tá ruim, pô. O governo tá ruim. Então, aí você vê que realmente a situação tá ruim. É um Como fato. eu não votei, eu não votaria de novo. Mas eu perguntei aqui para uma pessoa que tinha votado e falou que... Chega 2026, né? É o que nós queremos logo. Né? E, inclusive, depois desse incidente lá dos vetos, ele disse que vai se colocar um pouco atrás em relação à pauta de costume e vai focar mais na economia, porque a gente sabe que no final das contas é isso aqui que influencia, né? Se eu não tô ganhando dinheiro, não quero saber de governo, eu quero o meu primeiro aqui. Agora, se eu tô conseguindo viajar para Disney, aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Sobra tempo para discutir. Exatamente. Outras coisas. Mas isso aqui é um retrato de que as coisas não estão indo bem aqui no nosso país. Tá bem? Também não tá indo bem a relação entre o Lula, ou seja, mais um que reprova, né? Tá ruim, tô falando, tá ruim. É o seguinte, Ricardo me ensinou há muito tempo aí que o orçamento é executado pelo poder público executivo, presidente da República, mas os parlamentares têm uma cotinha que eles podem falar, ó, um cotão. Isso que eu ia falar, Danilo, já mudou daquela época pra cá, agora é um cotão. É um cotão que eles podem falar, pega esse dinheirinho aqui, põe na casa assistencial Dona Zefa, que faz um bom trabalho. Isso. Aí você vai pesquisar, a casa Dona Zefa é prima do cara. Mas enfim, emendas parlamentares que eles vão utilizando, principalmente ano eleitoral, né? Pra colocar na base dele e falar, olha como eu sou legal, colocar aquela placa. Agradecemos ao deputado Arthur Lira por asfaltar nossa rua. Aí foi um orçamento
Aqui no caso aí eu dei um péssimo exemplo, que é asfaltar a rua, mas vamos imaginar que foi o governo federal. Tá Sim, vai mandar uma ambulância para um município pequeno. Agradecemos ao deputado Arthur Lira pela ambulância. Na verdade foi o poder público, executivo, o presidente da república que mandou, mas por indicação dele. Isso são as emendas parlamentares. O governo é obrigado a pagar, mas no ano. O ano termina dia 31 de dezembro. Né? Dentre os deputados que recebem, claro que vão receber com preferência aqueles que são mais legais comigo. Vai ter uma votação, ô companheiro, vota comigo aqui. Aí eu te dou uma emendinha, libera um pouquinho, assim vai indo. Aquela galera que eu não gosto, que grita muito contra mim, eu falo, tudo bem, eu vou te pagar no dia 30 de dezembro. É isso que acontece. Uma coisa que me surpreendeu é que, dentre a galera que não recebeu, tá o Arthur Lira, o presidente da casa, da Câmara dos Deputados, ou seja, uma pessoa que devia estar sendo tratada ali, ó, a leite com pera e ovo maltino pelo governo, não está sendo desconsiderado. Ele está do lado de Bia Kicis, Marcel Van Hatten e Ramagem, que é do Rio, se não me engano. Os parlamentares que ainda não receberam nada. Aí fica difícil também ter uma boa relação com a Câmara, não, Ricardo? Fica muito difícil. Agora aqui eu tenho uma ligeira, aqui ó, só meu palpite, uma opinião e tal. Que tem ali, sabe, uma parceria, né? Às vezes isso acontece porque as emendas parlamentares hoje, antigamente você tinha só as emendas chamadas individuais, do parlamentar. Algo em torno de 20 milhões de reais. Então Danilo é deputado, Danilo é deputado federal, ele tem direito a 20 milhões de emenda dele, nome dele, chama emenda individual. Aí tem a emenda de bancada, que é a bancada de São Paulo, aí vai um universo de milhões de reais. Aí tem a emenda de comissão, que é essa que estão querendo liberar o dinheiro, Lula vetou um pedaço, estão brigando lá, já vai mais aí alguns bilhões de reais de emenda de comissão. Virou uma loucura. E tem aquelas emendas chamadas emendas do relator, que mudou o nome, virou emenda PIX e tal, que essa é um sem fim amém de bilhões, que na verdade é o relator do orçamento. Secreto, isso, era orçamento secreto, depois virou emenda não sei das quantas, a tal da RP9. Que é o relator do orçamento, que recebe indicação de vários parlamentares, e por ali era uma infinidade de bilhões de reais de emendas parlamentares. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já está com algo em torno de 60 com B de bola, bilhões de reais em emendas de maneira geral, onde o parlamento mexe no orçamento do executivo. Ignora por um segundo que os números ainda são incertos, mas 59 bilhões é o valor que o governo prometeu para o Rio Grande do Sul. Sim. 60 bilhões é o valor que só os deputados têm na mão aí para você ver a grandeza. Me permita um aspas aqui no 59 bi que isso, o governo eu falei permitiu. Que tá incerto ainda. Isso, não, eu digo, aspas é o quê? A gigantesca maioria desse dinheiro é de empréstimos. Não está dando, o dinheiro não está metendo a mão no bolso e dando ao Rio Grande do Sul aquele dinheiro que ele já tomou do contribuinte do Rio Grande do Sul. Não, é empréstimo, são linhas de crédito, ok? Então é muito diferente do dinheiro estar na conta. Mas enfim, essa linha de grandeza aí. É muito, muito dinheiro na mão de deputados. Que é exatamente para isso que o Danilo falou. Ele manda uma ambulância para a cidade dele, com o dinheiro dessa emenda, para dizer que foi a emenda do deputado X que levou aquela ambulância, que na verdade é só o dinheiro do orçamento da União, que poderia ir de qualquer jeito para aquele lugar. Então, realmente, eu sou totalmente contra esse negócio de emenda parlamentar. Acho que parlamentar é para criar lei, para fiscalizar, e quem manda ou não a ambulância para determinados lugares tem que ser o Poder Executivo, e é óbvio, o parlamento deveria cobrar, olha, por que nesse município não tem a ambulância? E aí sim, agora ele mandar a emenda virou, para mim, só mais um ato. Óbvio que toda regra tem exceção e vamos acreditar que uma boa parte não tenha, mas para mim é só mais um ato de facilitar a corrupção no Brasil, porque você manda para uma ONG que não existe, você manda para fazer kit de robótica que nunca chega, você manda para onde você quiser, já que a emenda é do parlamentar. É mais uma vez o povo tomando. No caso o Lira não tomou aí. Não, mas eu não tenho uma suspeita de dizer que tá tipo assim, segura a minha aí, porque aí fica igual, também sabe? Isso aqui, não. ó, eleição tá chegando. Você não tá recebendo, mas eu também não tô. Só que eu tô recebendo por outros caminhos, outros jeitos. E eu também fiquei pensando o seguinte, ano eleitoral, deixa mais pra frente. Daqui a pouco você libera de uma vez só. Exatamente. Vai ter, afinal das contas, como falei, ela é obrigatória. Tem que liberar. Vai ter que liberar, tá? Falamos um pouco do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe, infelizmente, a catástrofe climática que está
afetando o Estado que é um grande produtor de arroz. Então, com essa catástrofe, estima-se, ou pelo menos vislumbra-se, que a o abastecimento de arroz no país possa ser afetado. E aí, se diminui a quantidade de arroz disponível, o preço aumenta. Mercado, né? Então, visando evitar o desabastecimento, ou pelo menos com esse mote, o governo federal anunciou a importação de 300 mil toneladas de arroz vindas pela CONAB, a Companhia Nacional do Abastecimento. Esse arroz ele terá o símbolo do governo federal, terá a indicação de que foi um arroz importado pelo governo e será de preço tabelado. R$ 4,00 o quilo, R$ 20,00 5 quilos. Tá? Gente, brasileiro, não sei como é que a gente consegue lidar com as coisas. Já começaram a falar que o arroz é plástico. Na verdade, é um plastiquinho ruim, que vem com briga. Já começou as notícias ruins, tá? Aqui, eu não sei se era de fato necessário, nesse momento, acionar um sistema de abastecimento, se vai haver, de fato, esse desabastecimento, mas o importante é que o governo se antecipou e vai vender a R$ 4,00 o quilo aí. Minha cara, quanto tá o quilo do arroz? Depende. Um quilo? Quanto custa um pacote de 5 quilos? Aí a gente faz as contas. Quanto? Cara, eu não sei. Ela tem cara de quem paga essas coisas. Vai lá e pega o tio João mais caro e acabou, Camil. Nem tá nem ligando pra isso aí. Mas deve estar mais que os R$ 4,00. Se não fosse assim, o governo venderia R$ 4,00. Tá? R$ 4,00, Ricardo Rose. Essa intervenção do governo, você acha que veio em bom momento? Foi precipitado? Qual é a tua opinião? Eu queria ouvir um pouquinho sobre. Porque eu fiquei ouvindo isso aqui e falei assim, se houver indício de desabastecimento, foi uma boa ação. Tá? Mas eu acho que isso só vai ver pra frente. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Quando aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul, mais de 80% do arroz já tinha sido colhido, já estavam nos silos. Inclusive os produtores locais disseram que a perda não foi tão significativa assim. Ela aconteceu numa quantidade que 80% já tinha sido colhido e alguns dos silos que armazenavam os arroz foram também alagados, impactados. Mas muita coisa já tinha sido colhida e já estava... Mas interessante que o arroz é plantado na água, né? É uma loucura. Loucura. Né? Enfim, e cozido também na água. Mas enfim, esse é um ponto. Na minha opinião, abuso do poder político, propaganda política do governo. É a minha opinião. Se quer resolver o problema, senta com os empresários, os produtores de arroz, sem intervencionismo do governo, sem o governo comprar, sem o setor dizer que necessita ou que não necessita, senta com o setor. Porque o governo pode estar criando um baita de um problema para os produtores de arroz no futuro. Porque ele vai abastecer agora, se for o caso, vai comprar, sabe-se Deus, em que condição, da onde, de que forma, porque do jeito que o nosso parlamento é meio cego, eu não tenho, sem nenhum capacitismo aqui, ele só não enxerga mesmo que está diante de um palmo do nariz dele, não consegue fazer o processo de fiscalização. Sabe-se mais o que vai acontecer. O sistema não permitiu... Esse é 1 quilo? 1 quilo. 1 quilo tá R$ 8,00. R$ 8,00. Então, vai vir subsidiado em 50%. É plástico mesmo, tá vendo? Agora entendi, porque o pessoal tá com essa ideia de plástico. Enfim, pode prejudicar os próprios produtores, que podem não conseguir vender o seu estoque aqui no Brasil, que já tem, porque todo mundo vai querer o do governo mais barato, quem puder comprar. 50% a gente viu aí. Então, ao invés de ajudar os produtores que estão prejudicados com a enchente, eles vão prejudicar os produtores. Então, é o governo que não gosta do agro, é um governo que, quando pode, prejudica o agro no Brasil. É esse governo de esquerda miserável que a gente está tendo aqui, burro, sem nenhuma capacidade de processamento das ações que está fazendo. Ou com muito processamento para o lado deles, para colocar a cara do governo, que vai ter agora na mesa do brasileiro mais barato o arroz com o símbolo do Lula na cara, símbolo do governo Lula. E isso é, para mim, uma preocupação. Eu acho que aí os políticos brasileiros, principalmente os de direita, tem que abrir o olho para ver se isso não é algum tipo de abuso do poder político aí, colocar logotipo de governo. Acho que é a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Se eu não estiver enganado, eu não me lembro da gente ter logotipo de governo em quilo de arroz subsidiado em supermercado no Brasil. Então vamos lá, isso não vai ajudar o produtor, isso vai prejudicar os produtores rurais. Agora eu queria deixar aqui uma pergunta, Danilo. Eu já participei de várias mesas de debate, eu não lembro mais o número, com o negócio de MST. E sempre o MST dizendo que não, nós somos os grandes produtores, é o agro malvadão. Cadê o arroz do MST?
que resolveria esse problema aí agora. Os caras não produzem pra caramba, não... Cadê o arroz do MST? Eu dei uma lida numa informação de que, Tava no sul também. além de estar lá também... Que me jogaram essa, não, eu tava lá no sul, eu não vi o Mas, MST no sul, não. se fosse pegar toda a produção, aí eu fiquei meio assim, ou abastece o Brasil inteiro ou não abastece. Porque segundo a informação que eu tive, se pegar Todo o arroz do todo MST, o arroz que produz, eu almoço hoje. só hoje, Eu. Tô brincando. tá, abasteceria o Brasil durante um único dia. Pronto, E acabou. Então não sei se é de fato aquele que põe... Ainda comida tenho no- dúvidas dessa informação, porque não tem produção nenhuma. Eu Isso olhei e é falei, tudo não- superfaturado, essa Entendi. palhaçada é pra roubar o dinheiro do povo. Mas Minha opinião. um dos debatedores lá do programa no qual você participa, ele comentou que essa identidade é necessária para que o consumidor faça valer o preço. Para que você não venha lá e fala, não, vou cobrar R$6, porque não existe preço tabelado no Brasil, entendeu? O Ele vai governo lá e não fala tem que assim, comprar arroz aqui nesse é momento. R$4. Não é o momento. Não é o momento. O governo tem que sentar com os produtores de arroz, com a indústria de arroz no Brasil. É com eles que o governo tem que sentar. É através deles que tem que vir um abastecimento de arroz. Porque senão o governo vai prejudicar esses produtores. Pode ser que esse impacto do governo dure muito tempo. Até porque, olha aqui, chegará em Até lá o Setembro. povo morreu de fome, é isso? Não. setembro. Então, junho, O leilão julho, online será realizado agosto. em junho. Por enquanto, nesses meses aí, não teremos o tal do arroz do Lula a R$4. Ah, isso tá vendo? Arroz do Lula. Tá? Fazer o quê? Né? Bem, Ricardo Rous, voltando aqui um pouquinho para a nossa cidade, Opa, amém. tá? Nós tivemos aí a chegada de um novo player na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Teoricamente, 2. Caraca, então me faltou um aqui. Não, faltou não, você só não tá lembrando. Não é candidato padre, não, né? Datena. Ah, sim, mas ele chegou um pouquinho antes. E aí tinha de fato se a Tabata tinha levado uma pernada Até que a nele. Tabata tava porque sorrindo, tadinha. Era vice. Ela tava sorrindo na filiação dele. É inexperiência política, isso é o quê? E aí, Bom do nada, coração da O Tabata. cara apareceu como candidato batendo ela, ou ali praticamente na mesma... Tá, considerando o Datena, mais um player. Agora, refraseando Quem aqui. é esse elemento? O senhor coach das Américas, Pablo Marçal, ele foi anunciado pelo PRTB como Nossa, que candidato, sucesso. tá, à Prefeitura de São Paulo. O goiano já apareceu na pesquisa e já está atrás praticamente do Boulos, que tem 24, do Nunes, que tem 21, e ele estava com aqui empatado. Cadê ele? Aqui. Praticamente empate técnico com o Datena, a Tabata e o Paulo Marçal. À frente do não sabem do Kim Kataguiri. Então, você vê aqui, primeiro, essa questão aqui, a Tabata que iria lá para uns 16%, já cindiu entre o Datena, que até então seria o seu vice, e agora ela aqui em 1, 2, 3, quarto lugar, também empatado todo mundo aqui, essa galera. Mas ele chegou, já começou a pontuar com 7%. A minha impressão é de que a galera que é o bolsonarista raiz, que não engole esse daqui, que é meio... Tenho todo respeito, sei que você o respeita, já entrevistou, mas pra mim é meio intragável. Pra essa galera, vai tentar migrar pra cá, apesar do Bolsonaro talvez não der o apoio formal, explícito, gritante. Mesmo assim, o Pablo Marçal já disse que sim, existe 40% de chance do Bolsonaro o apoiar. Apesar de... Eu gosto dessas estatísticas que tiraram do meio do olho. Tem uns 65% de ficar rico hoje. Isso. A chance sempre acontece mesmo, mas de onde você tirou esse número? De qualquer maneira, ele disse que tem 40% de chance do Bolsonaro apoiar. O Nunes, ciente de que ele só ganha eleição se ele for o anti-Boulos, né, o candidato bolsonarista, já saiu gritando. Falou, não tem essa possibilidade não, irmão. Eu sou o candidato do Bolsonaro, porque ele sabe que, de fato, ou é desse jeito, ou ele perde. Né? Danilo, realmente, o quadro em São Paulo... Uma certeza eu vou dar para vocês aqui. Em política é muito difícil de se dar certezas, para não dizer que beira o impossível se dar certezas. Mas uma eu vou trazer para vocês aqui. Não existe mais cravar quem estará no segundo turno das eleições de São Paulo. Muito provavelmente a eleição para prefeito de São Paulo será decidida no segundo turno.
nos quadros que vem se desenhando, não vai ter ninguém que leve a eleição no primeiro turno. No segundo turno, nós não podemos cravar. Há algumas semanas, a maioria dos analistas políticos dava como certo, dentre esses analistas, de que o segundo turno seria entre Boulos e Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. A coisa estava desenhada. Boulos e Ricardo Nunes. Isso, mesmo já tendo Tabata Amaral, mesmo tendo ali a ideia do Datena serviço da Tabata. Porém, começaram os movimentos políticos às vésperas das convenções que vão ser em julho. O primeiro movimento político que eu acho que é importante a gente analisar, e ele só vai se concretizar de fato, e nós vamos saber disso, no dia 1º de julho. Por que 1º de julho? Porque o Datena, que primeiro se filiou ao PSB, partido da Tabata, para ser vice dela, depois saiu do PSB e foi para o PSDB, com o apoio, aspas, da Tabata, estava na foto de filiação do Datena no PSDB, sorrindo ao lado do Datena. Ele foi para o PSDB e o Datena já foi pré-candidato, Danilo, pelo menos 4 vezes. Só que quando chega o prazo que a lei eleitoral obriga, quem é comentarista político ou apresentador de programa de TV, ele não pode fazer mais esse trabalho a partir de uma data. Essa quem data é e será candidato. Isso, e será candidato até 30 de junho agora. Então, se no dia 1º de julho o Datena apresentar o programa dele, já sabemos que ele é mais uma vez que ele não é candidato. Agora, se ele de fato sair da TV no dia 30 de junho 6, aí ele está dando um indicativo que dessa vez vai. Se ele for candidato, aí ele balança bastante também o processo eleitoral junto aqui, porque ele vai dividir, vai querer a Tabata de vice, a Tabata quer ele de vice. Essa vai ser a disputa. O que ele vai alegar é que ele está à frente da Tabata teoricamente, porque nós temos várias pesquisas. Essa aqui eu não sei qual que você está usando, é o Datafolha. Mas a gente já viu algumas outras pesquisas onde o Datena está mais à frente da Tabata do que nesse Datafolha. Bem como eu já vi outra pesquisa onde o Pablo Marçal está muito mais à frente da Tabata e do Datena. Já está figurando em terceiro isolado. Aqui é de hoje. Vamos dar uma olhadinha na de hoje aqui. Datena, no cenário com Datena, o pissolista Guilherme Boulos tem 24, atual prefeito 23. Em outros, sem quem... é um bololô aqui. Deixa eu ver se não tem uma resumida aqui. Não. Legal. Mas enfim, tem vários cenários aqui. O X da questão é que eu acho que você falou muito bem. O Datena, a Tabata, eles vão ali transitar no entorno da centro-esquerda, vão pegar esse eleitor. O Datena seria candidato, lançado como candidato, inclusive, na periferia de São Paulo, para trabalhar ali um eleitorado que já conhece o rosto dele, onde ele já é bem conhecido. A Tabata transita muito bem no centro expandido. Agora, quem mexeu realmente com os pilares da coisa foi o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal teve um crescimento nas redes sociais muito grande com esse episódio do Rio Grande do Sul. Ele já era lá um professor de coach, pilotava helicóptero que não cai, essas palhaçadas todas aí que vocês todos já conhecem das redes. Mas ele teve um posicionamento muito forte, ganhou uma mídia muito grande quando criticou foi acusado pela Globo de espalhar fake news no episódio do Rio Grande do Sul, e a Globo teve que, de certa maneira, se retratar, onde ele mostrou que não era uma fake news. Ele disparou entre os bolsonaristas, ganhou mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, basicamente de um público muito ligado à direita, ao bolsonarismo no Brasil. E se lançando candidato, ele simpatiza com esse público, ou melhor, esse público simpatiza com ele. E esse público, como o Danilo já falou, não é muito chegado no Nunes. Estava indo com o Nunes porque não havia outro nome. Não ia votar na Tabata, não ia votar no Boulos de jeito nenhum. Então quem não quer o Boulos vai para o Nunes. Agora, com a presença de um player como o Pablo Marçal, com mais identidade com o bolsonarismo, o bolsonarista se sente à vontade para ir com o Pablo Marçal, com ou sem a bênção do Bolsonaro. Porque aqui entre nós, eu não estou vendo nesse futuro Bolsonaro abraçado, andando pelas ruas com Ricardo Nunes. Você tá entendendo? Uhum. Ele pode dar o apoio que o PL o fará, mas o PL é Valdemar da Costa Neto, e o Bolsonaro pode dar o aval dele. Esse é o custo de não ter o próprio partido. Exatamente, nos bastidores. Em uma foto ou outra ele pode estar do lado do Nunes, mas ele não vai abraçar o Nunes, subir nas carreatas da rua, pedir voto. O que vai deixar o Pablo Marçal, que domina a comunicação nas redes sociais, tranquilo, porque o Pablo já teve várias e diversas e vai estar diversas vezes com o Bolsonaro. É só ele fazer esse kit de montagem aí verdadeiro, ele e o Bolsonaro, e soltar nas redes onde ele domina. Ele vai crescer muito. Aguardem as próximas pesquisas que ele vai estar já ali pleiteando a ida para o segundo turno. Hoje não é mais possível dizer
quem estará no segundo turno das eleições paulistanas. O Boulos pode correr risco com Tabata e Datena, e o Ricardo Nunes pode correr risco com Pablo Marçal. Esse quadro que está bem embolado aí. Uhum. Os dois, obviamente, você conversa com o Nunes, com a equipe do Nunes, com a equipe do Boulos, eles negam, dizem que tá tudo tranquilo nos bastidores, obviamente, como seria o caso, né? Mas a gente vê os movimentos das pesquisas todos se alterarem com a presença de Pablo Marçal e José Luiz da Atena no processo. Tem essa parte que você falou aí, que tá tudo normal, mas eu imagino o seguinte, se aparece uma coisa que não tem impacto comigo, eu não me preocupo. É. Eu não preciso ficar gritando aí, tipo, não, não tem essa possibilidade O Ricardo Nunes já gritou que o paulistano não vota em professor de coach. E aí, em falar isso, aqui entre nós, ele já cometeu um grave erro da estratégia de comunicação política. Ele deu visibilidade ao coach. Então, no fim do dia, ele deve estar desesperado, porque eu tenho amigos na campanha do Ricardo Nunes que já me falaram, não, o clima na campanha do Ricardo Nunes, antes da entrada do Pablo Marçal, era um clima de já ganhou. Era um clima de quê? Porque todos os indicativos do segundo turno dão Ricardo Nunes. Uhum. Então, ele estava bem consolidado. A pesquisas de 2 ou 3 semanas atrás, ele aparecia com 32%, 33%, já à frente do Boulos. As coisas mudaram. Então, o Pablo Marçal vai balançar realmente a cabeça do eleitor paulistano. Não sei se vai ser suficiente para tirar o Nunes do segundo turno, mas lembrem-se, nós estamos na pré-campanha. Campanha não começou. O Ricardo Nunes tem a prefeitura, ele é o atual prefeito da cidade, ele tem aí muito dinheiro da prefeitura, está fazendo obra por toda a cidade. Tem uma frente ampla de partidos políticos o apoiando. Vale também dizer que alguns desses partidos estão balançados, como porque as convenções só são em julho. Então, se algum partido desse aí sentir que o outro lado tem mais possibilidade, sabe como é que é, né? Pode mudar, então estão se preocupando. Ainda não bateu o martelo de quem é o vice. Quem é o vice do Ricardo Nunes? Bolsonaro fez a indicação. A indicação até agora não foi aceita. Pelo que eu ouço falar dentro do próprio PL, tem alguns nomes. Tem o nome da Sonaira, tem o nome da delegada Raquel Galinatti, tem o nome da indicação do Bolsonaro lá que eu esqueci, o coronel que comandou o CEAGESP. Não lembro. Tem alguns players que podem ser vice. O Ricardo não deu. O próprio Milton Leite do União Brasil pleiteia essa vaga. Aí, ao mesmo tempo que o União Brasil está com o Nunes, ele está lançando, o nome do Kim Kataguiri segue nas pesquisas. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Aqui já. Então realmente. O que atrapalha também bastante a entrada do Pablo, viu? Porque sem o Pablo ele tinha mais. Agora com o Pablo ele diminui a queda dele, a intenção de voto dele. Aqui a gente tem, vamos chamar assim, o espectro mais à direita, né? 8, 15% aqui, 15%, 37%. Garantir ele no da segundo Atena, turno. eu não sei que PSDB, se direita ou esquerda eu jogo ali. Difícil. Mas vou botar a Tabata aqui com Boulos. 32%. Por enquanto, o Nunes está na frente aí no segundo turno. Aí fica mais esse PSDB aqui que ninguém sabe o que é, aqui em São Paulo, né? Que é mais característica. Se fosse o Datena aqui no PSTU, ele teria também os 8%, não é necessariamente. Esse 8% é do Datena. Entendeu? Então realmente está bem confuso aí, o clima de já ganhou. Diminuiu, caiu no chão. Já não ganhou tanto quanto era antes. Mas aqui eu tenho algumas questões. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades, o TSE está tesourando muito campanha pela internet. Tá? Então aquele patrocinado por que você rodava seu feed, tinha candidato, uma coisinha sua. Candidato, uma coisinha sua. Talvez fique um pouco mais complicada. Então, se um candidato depende exclusivamente da internet, vai ter dificuldades. Por que que eu digo isso? O PRTB não é um partido que tem tempo de participação televisão, obrigatória em partidária. debate, tempo de televisão, rádio. Então, meu filho, você é da internet, você não vai poder fazer campanha na internet? Complicou. Agora existem aqui, vamos lá, as regras dos debates ainda não aconteceram. E uma regra obrigatória é o partido ter representação no Congresso Nacional. Uma regra. Mas ela pode ser substituída por ou ter mais de 10% nas pesquisas.
Tá, se um candidato que está em terceiro lugar aqui e o partido dele não possibilita ele estar, ele pode ser convidado porque ele é relevante. Que loucura, nessa regra de segunda seria só o Boulos e o Nunes. Todos os outros não teriam condição nenhuma. Mas aí eles iriam pelo partido político. Então, o PSDB, um ou outro. Não, pode ser os dois, pode ser um, pode ser outro. Então, só na regra dos 10%. Exato. Teria um debate de primeiro turno só com os dois. Só com os dois. Mas os partidos que têm representação no Congresso Nacional obrigatoriamente podem colocar as pessoas no debate. Ok? O PRTB tem? Não. Tá. Então é um problema. É a questão de pontuar só aí para ele poder... Se ele tiver 10, 12% quando chegar a época, e eu acho que ele tem esse potencial de crescimento, ele não precisa crescer muito. Historicamente, ele foi candidato a presidente da República em 2018. Ele foi pré-candidato, não conseguiu a legenda em 18, foi pugnado. Aí ele saiu oficialmente, isso nós estamos falando do Pablo Marçal, tá? Ele saiu oficialmente candidato a deputado federal. E teve 141 mil votos, se não me engano. Alguma coisa próxima a isso, que daria para ele a legenda de deputado federal. Mas essa candidatura também foi impugnada, o que fez com que essa votação deixasse de contar no quociente eleitoral do partido dele. Aí o pessoal fala, mas tem milhões de seguidores, teve só isso de voto. Que like não é voto. Like não é voto, que seguidor trabalha aqui não é na voto. parte de política, eu já vivenciei muito isso. E vou falar pra você, hoje ele tem 10,1 milhões de seguidores nesse momento nas redes sociais. Em especial em uma rede social que é o Instagram, onde ele tem mais seguidores. E lá, pode ser, não estou dizendo que o é, só pra vocês terem uma ideia, pode ser que todos os 10 milhões de seguidores sejam do resto do Brasil, que acabou, não a cidade de São Paulo. Acabou. Então ele pode ter 500 mil e seguidores ali ele foi da cidade de São deputado, Paulo. certo? Deputado Então federal. teve do estado de São Paulo Inteiro. como todo. E detalhe, Pode na enxergar. época ele já tinha 5 milhões de seguidores. Caiu a tampa. Ok? Quando deputado federal, ele já tinha metade dos eleitores. Teve 141 mil votos. Já era coach que pilotava helicóptero que não cai. Agora, nós não podemos negar duas coisas. Uma, ele é um bom comunicador, tem um domínio das redes, sabe? Ele não depende da TV, do modelo antigo. Apesar do TSE estar embargando geral agora, ele é um bom comunicador e ele tem recurso. Ele não vai depender necessariamente do recurso do partido, que também não tem, para que ele possa fazer as campanhas dele. Eu sei que não dá para dizermos hoje que é Boulos e Nunes com certeza no segundo turno. Essa eleição vai pegar fogo, muita água vai rolar por baixo desta ponte para sabermos quem será o chefe do Poder Executivo da maior prefeitura do hemisfério sul do mundo. Comecinho do ano, eu lembro que eu falava contigo, eu falava, pô, Nunes não é um candidato do Bolsonaro, né? Aí a gente tava comentando que existe acordo político, existe acordo partidário, olha, é o Nunes. É o Nunes, fazer o quê? E é o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo eu falava, Ricardo, o cara tinha que lançar um por fora, assim, sem apoio. Não tô apoiando nada. Mas o cara que de fato era o representante, né, dessa pessoa, do tal bolsonarista, talvez tenha aparecido aí. Um representante do bolsonarismo se lançou candidato na tentativa de construir essa possibilidade que você está falando. Mas não teve sucesso, em algum momento retirou a candidatura, que foi o Ricardo Salles. É mais o Ricardo Salles. O Salles, Ricardo Salles. Ele foi, tentou, se colocou, participou de programas, sou pré-candidato em algum momento, e o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, presidente de fato, porque o Bolsonaro é presidente de honra. É um título honorário. É o que aparece na foto. Enfeite, isso. Mas o presidente de fato é o Valdemar Costa Neto. O Valdemar falou, não vai ter a legenda. E não teve, ele em algum momento, com um bom senso, retirou a candidatura. Não quis sair do PL. Essa candidatura está sendo construída com o Pablo Marçal. Por quê? Porque o Pablo Marçal, com todo respeito, vocês me perdoem, tocou foda-se. Ele não depende de nada, não depende do partido, não depende de dinheiro, depende de um partido. Ele não depende do PL. Foi lá no PRTB, conseguiu a legenda, pelo menos até agora. Essa legenda era do padre Kelman. O padre tomou aí um passa-moleque, veio a legenda para o Pablo, até agora tá com o Pablo. Vamos descobrir o que vai acontecer. Mas é um nome interessante para se observar, principalmente na centro-direita. Que inclusive, daqui para frente eu vou começar a trabalhar de fato. Vou começar a entrar em contato com os candidatos para fazer uma entrevista aqui para o canal, tá? Legal, boa. Dentre eles agora, o Pablo Marçal também está na minha mira aí para ser um dos entrevistados. Siga-nos para ver nos capítulos da próxima novela. E como que você faz para nos seguir, Ricardo Rose? Como dizia o Chaves, siga os bons. Siga-nos. @ Ricardo Rose Oficial no Instagram ou em qualquer outra rede social, incluindo o TikTok.
Chocolatinho. E @política do bom senso? Exatamente. Ou aqui no YouTube é só @bomsenso que eu consegui. E no TikTok? Eu insisto, gente. Vocês já perceberam que todo programa eu insisto. E vai pro TikTok em algum momento, ele vai ceder aos chineses. Um dia eu consigo a senha de volta. Por enquanto não tenho vontade nenhuma. Mas, gente, deixa like nesse vídeo se você gostou, no canal do Ricardo ou no canal do Política do Bom Senso. Deixa o seu comentário sobre tudo o que nós comentamos aqui. É muito importante que você participe do debate público. Afinal das contas, é para isso que a gente faz aqui, para trazer informações para que você fique bem informado. Sabe aquele grupo da família, o grupo do trabalho? Não pode compartilhar qualquer coisa. Então compartilha o nosso vídeo, pô. Boa informação pra galera, pra pessoa ficar ciente aí. E se você não gostou, também manda pros inimigos aí, que tá tudo Exatamente. certo. Gostou, manda pros amigos. Não gostou, manda pros inimigos. E tão importante quanto é, se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que nós trouxermos um vídeo diferente e novo aqui pros nossos canais, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional, às vezes internacional. Certo, Ricardo? Perfeito, doutor. É isso. É isso, galera. Alguma informação aí? Hein, Lulista arrependida? Tá com fone de ouvido ali, curtindo alguma música depressiva. É, sextou. Tem que estar trabalhando aqui. Feriado, a gente voltou aqui. Não aqui. é feriado, gente. Feriado. Para com isso. É o quê? Não, hoje é sexta-feira normal, tem feriado nenhum. Ah, sim, pós-feriado. Tá, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar no sábado, no domingo. Vamos trabalhar, vamos produzir, fazer esse país andar pra frente. Porque a gente precisa pagar os 20% das brusinhas. Gente, muito obrigado a atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.